a gente passar a ciência, o conhecimento no geral, de uma forma divertida, pode atrair o público e criar novos talentos. Os alunos do 7º ano da EMF Meire de Jesus Ribeiro, que fica na região de Guaianazes, zona leste de São Paulo, criaram uma revista científica a partir do Caderno da Cidade. O projeto exemplifica a união da ciência e da língua portuguesa de forma integrada e significativa. O projeto, na verdade, é uma sequência didática do Caderno da Cidade que trabalha a produção de artigos de divulgação científica. Mas a ideia foi sintetizar essas informações e trazer de maneira mais simplificada, mas ao mesmo tempo sem perder a importância do conteúdo científico e um legado para os demais estudantes, porque o livro, o produto final, fica como parte do acervo da sala de leitura. Nesse guia de curiosidades, a gente vai colocar os textos que expliquem as dúvidas científicas de vocês, mas de maneira simplificada. Lembra que a divulgação científica, o foco dela é o quê? Trazer a ciência para que qualquer pessoa possa acessar, possa se interessar, possa ler. Então, a gente foi trabalhar o texto de divulgação científica, fazer a leitura, entender quais são as estruturas do gênero, qual é a função social desse texto, qual que é a importância da divulgação científica para a sociedade. Fomos trabalhando as etapas do Caderno da Cidade e aí eu propus para eles, vamos fazer um guia de curiosidades? Porque aí, conforme a gente lia os textos mais extensos, iam surgindo as dúvidas. A ideia é que vocês expliquem essas dúvidas científicas da maneira mais simplificada possível, como se você estivesse explicando para uma criança de 5 anos. Os estudantes se reúnem em grupos de até 5 integrantes para elaborar perguntas científicas sobre temas que despertam curiosidade e interesse. Eu acho que seria interessante a gente pegar nesse site aqui, ó. Porque aqui tá explicando de uma forma um pouquinho mais simples. Você acha que seria interessante? Vamos copiar o link? Sim, Aqui, ó. é a fonte, né? Eu gostei muito da parte que nós três fizemos sobre a extinção dos animais, que é o último tema aqui. A gente fala bastante sobre extinção. Eu, o Lucas, a gente trabalhou para a gente procurar algumas perguntas que seriam úteis e que os públicos da nossa idade poderiam gostar. Qual pesquisa vocês fizeram nesse campo da ciência, da descoberta científica, que vocês mais gostaram, que vocês mais se envolveram? Eu gostei bastante da pergunta, né, que fala um pouco sobre a formação das ondas. Achei bem interessante, né, que fala um pouco de como as ondas se formam. Meu trabalho, eu resolvi fazer como funciona o corpo de uma pessoa durante uma crise de asma e bronquite, porque eu tenho bronquite. Eu queria saber como que funciona o corpo de uma pessoa, né? Como que ele reage a certas coisas. Júlia, e você sempre gostou da aula de ciências? Como é que foi? Eu sempre gostei porque eu achei interessante, porque a gente tem conhecimento de várias coisas. A gente já estudou sobre como funciona a lava, como funciona o nosso corpo. Aí eu achei muito interessante, porque é sempre bom ter mais conhecimento. É importante você ter esse senso, né, do site que você está pesquisando, apurando e recebendo as informações para depois compartilhar essas informações. Isso também foi levado em consideração nesse artigo científico? Foi porque, tipo assim, você vai utilizar a plataforma, mas a plataforma pode pegar todos os seus dados pessoais e até atrair vírus para o seu computador, ou celular, ou tablet, etc. Então, é muito importante que você saiba utilizar as plataformas de forma correta. E trabalhar essa questão científica na aula de língua portuguesa, né, é muito interessante porque ela vem de encontro com o que a gente está precisando muito hoje, né? Que essa formação desse sujeito crítico, desse sujeito que sabe ler um texto científico, que sabe analisar as fontes, que sabe analisar o produto do que está lendo, né? E melhor ainda, depois eles se tornam autores, que é o ciclo que eles fazem parte, que é o ciclo autoral, né? E eles vêm desse projeto de autoria, escrevendo, fazendo seu próprio material e criando ciência na escola. Sim, existem perguntas que se bem formuladas, na altura dos 10, 11, 12, 13 anos, podem sinalizar um talento, uma vocação. E é um grande desafio para a nossa escola, para a nossa comunidade escolar, aprender a valorizar a diversidade de talentos que comparecem numa sala de aula. Eu acho que a gente avança muito, porque a gente precisa não só de muitos mais cientistas do que o que nós temos na sociedade brasileira,
mas a gente precisa também de uma sociedade que tenha uma atitude de admiração pela atividade científica. Davi, o que vocês estão pesquisando? Como um agruda no outro. O que mais? Quais são as outras perguntas que vocês A gente fizeram? pesquisou também sobre como os peixes se reproduzem, Sim. como a água entra no coco. Agora, eles acreditam neles, principalmente. Então, quando eu coloco um projeto desse, que no começo eles ficaram inseguros, eles acharam que houve uma dificuldade, e agora eles não têm mais medo de pesquisar. Eu achei bem legal esse projeto, mas que ele trouxe uma área que não era dele, mesmo sendo de português. E aí você teve que apurar, que escrever, que checar as informações, os sites. Como é que foi isso? Pra falar a verdade, foi bem difícil. Tinha algumas partes que tinha que procurar em outros sites, porque alguns não podia. E por que não podia? Porque não eram verdadeiros, é isso? Informação? Isso, eram sites fake news que não davam informações certas. Se não for feito pela pessoa certa, pode acabar causando uma notícia falsa que pode acabar fazendo mal para várias outras pessoas. Pessoal, então essas daqui são as versões impressas do nosso trabalho. Tanto o 7º A quanto o 7º B, a pesquisa de vocês, eu consolidei num livro só, tá? Para vocês olharem. E esses exemplares vão fazer parte do acervo da sala de leitura. Lucas, eu vi que você está com um guia de curiosidade científica do 7A e do 7B. Como é que você se sentiu ao ver esse trabalho pronto? Ah, é uma realização, a gente vê todo o nosso processo, né? Porque foi um processo muito divertido. Algumas partes difíceis, outras fáceis. Eu me senti cientista desse momento. Agora eles entendem que a ciência é de domínio público. A ciência não é algo que fica encastelado na universidade, a ciência não é algo complexo de entender. Que agora vocês são autores de um livro, meus parabéns.